Hoje vamos estudar o artigo 37. Esse é, sem dúvida, o artigo mais importante para concurso público. Então, se vocês tivessem que estudar um artigo para a prova de vocês, um só escolher, não tem como estudar outro, seria o 37. Ele é muito importante porque ele fala exatamente sobre as funções que são exercidas na administração pública, né? E é por isso que nós vamos falar sobre ele hoje. Então tá, o título 7 da Constituição Federal trata da administração pública. A gente vai começar a ler a seção 1, que trata das disposições legais, gerais. Vamos ver até onde a gente consegue hoje, para que vocês também resolvam algumas questões, certo? Artigo 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, e também o seguinte. Esse é o famoso LIMP, né? Um macetinho para lembrar as disposições desse artigo é o LIMP, tá? Outra coisa importante que vocês têm que levar para a prova é que a administração pública direta e a indireta, tá? A indireta são as autarquias, as fundações, as empresas públicas e sociedades de economia mista. Então, essas entidades, elas também devem respeitar os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Toda a administração pública, tá? 1. Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros na forma da lei. Então, pode um estrangeiro ocupar um cargo, emprego ou função pública? Pode sim, desde que respeitado o previsto na lei. Que fala, ó, eles são acessíveis aos brasileiros. Veja que eles não fazem diferenciação entre os brasileiros natos e naturalizados. Aí nós usamos aquela regra que os brasileiros, que existem aqueles cargos específicos que são para brasileiros natos, os outros podem ser preenchidos pelos brasileiros naturalizados. 2. A investidura em cargo ou emprego público depende da aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas de títulos de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em livre nomeação e exoneração. Ó, a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público, que é o que vocês estão fazendo de provas, né? Vocês fazem provas, ou de provas e títulos, tá? Essa é uma diferença importante, porque os concursos de nível médio, geralmente, só tem essa prova mesmo, essa prova. Não tem essa prova de títulos, que seria a comprovação de especialização, mestrado, doutorado, pós-doc, etc., tá? De acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego. Na forma da lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarada de livre nomeação ou exoneração. O prazo de validade do concurso público será de até 2 anos, prorrogável uma vez por igual período. Esse aqui vocês sabem, né? Esse aqui vocês lembram, até porque quem faz concurso sabe, o prazo de validade será de 2 anos, prorrogável uma vez por igual período, então pode prorrogar por até mais 2 anos. 4. Durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, aquele aprovado em concurso público de provas ou de prova de título será convocado com prioridade sobre novos concursados para assumir cargo ou emprego na carreira. 5. As funções de confiança exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo. Servidor ocupante de cargo efetivo é servidor concursado. Então, as funções de confiança, quando você passa no concurso, eles, às vezes, têm alguns cargos de confiança ali dentro da administração pública. Você ganha um dinheirinho a mais caso você exerça essas funções, tá? Então, as funções de confiança exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargos públicos, lembra que esse dispositivo a gente está tratando de quem fez concurso, tá lá no concurso, por concurso público, e os cargos em comissão a serem preenchidos por servidores de carreira, mesma coisa nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas à atribuição de direção, chefia e assessoramento. Então, sempre que houver um cargo de confiança nos cargos efetivos,
será de direção, chefia e assessoramento. Não pode inventar um outro cargo, um cargo técnico lá só para beneficiar alguém. São só esses cargos que... Porque, assim, para você, existem as funções básicas do cargo, que é o mínimo que cada pessoa tem que fazer. Para você dar um plus, um valorzinho a mais para alguém, você precisa dar uma obrigação, uma responsabilidade a mais, não é verdade? Não dá para dar menos responsabilidade do que aquilo que a pessoa passou no concurso público. Então, para que ela tenha um pouquinho mais de responsabilidade, a função será de direção, chefia ou assessoramento. 6. É garantido ao servidor público civil o direito à livre associação sindical. Então, o servidor público civil pode associar-se a sindicato caso ele tenha interesse. Lembrando que não é obrigado, tá? Mas, caso ele tenha interesse, esse direito é garantido. O direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica. Olha aqui, ó, a lei de eficácia limitada. Esse aqui é o grande exemplo. E levem para a prova, porque esse dispositivo costuma cair muito nesse tipo de questão. O dispositivo previsto no artigo 37(7) da Constituição Federal, que fala que o direito de greve será exercido nos termos, nos limites definidos em lei específica. É norma de eficácia? Deve estar lá. Contida, limitada, plena, e etc. E daí vocês lembram que esse aqui é o grande exemplo de norma de eficácia limitada. E daí teve o direito de greve. Essa aqui é uma história até interessante, né? Porque os interessados entraram com um mandado de injunção pedindo para que fosse garantido o direito de greve. Daí o STF falou, não, vocês vão usar a lei lá dos seletistas, porque enquanto não tem lei, né, a gente precisa garantir o direito de greve. No meio desse processo, desse mandado de injunção, eles tentaram desistir. Os interessados, os sindicatos que haviam entrado com esse pedido, eles tentaram desistir. Por quê? Porque eles estavam preocupados que a lei, a CLT, trouxesse algumas restrições ao exercício de direito de greve, e realmente trouxe para eles, né? Como, por exemplo, número mínimo de pessoas atendendo determinado serviço essencial. Vocês já devem ter visto que quando tem greve de ônibus, sempre tem a decisão, tem que ficar lá pelo menos 30% dos ônibus circulando. Lembram? Sabe isso? Isso é uma regra sobre serviço essencial, porque não pode parar completamente. Então, quando eles estavam lá, os sindicatos, com esse mandado de injunção, eles pensaram, acho que não vai ser vantajoso para a gente, não, se isso aqui for deferido. Então, eles tentaram desistir desse mandado de injunção, e que eles queriam desistir porque eles não queriam ter algumas restrições ao direito de greve que a CLT tem, que os seletistas têm. Eles queriam um direito de greve só para eles, tá? Específico, sem essas restrições, mas acabaram caindo no direito de greve dos seletistas mesmo. 8. A lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos para pessoas portadoras de deficiência e definirá os critérios de sua admissão. Esse aqui vocês sabem também, está sempre no edital, né? Uma garantia de um número X de vagas, acho que é 5% para as pessoas portadoras de deficiência física. Deficiência física não, deficiência geral, né? 9. A lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária e excepcional de interesse público. Problema desse dispositivo aqui, é que muitos entes públicos, eles abusam desse dispositivo e eles começam a fazer contratação sem concurso público. Muita contratação sem concurso público por meio daqueles processos simplificados, tá? É ruim para todo mundo, porque os processos simplificados, as pessoas ficam por pouco tempo exercendo a função, terem que fazer um outro processo seletivo, e vocês sabem que esses processos seletivos não são baratos, né? Além de toda a estrutura que tem que ter. Enfim, então, lembrem que a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender às necessidades temporárias, tem que ser uma necessidade temporária e excepcional de interesse público. 10. A remuneração dos servidores públicos, o subsídio de que trata o parágrafo 4º do artigo 39, somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica.
observada a iniciativa privada em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data, e sem distinção de índices, tá? Ó, a remuneração dos servidores públicos, tá? Ela só pode ser alterada por lei específica. Então, pode ser fixada e alterada por lei específica. O que ela é uma lei específica? Ela é uma lei que fala exatamente sobre aquilo, sobre aquele assunto. Sempre que tiver, e aqui tem um macete para vocês levarem para a prova. Sempre, quase sempre, na verdade, 99% dos casos que envolve dinheiro, aumento de remuneração, vai precisar de uma lei específica. Por que eles faziam antes? Faziam uma espécie de cavalo de Troia das leis. Eles faziam, por exemplo, vamos fazer uma lei para regulamentar o transporte coletivo aqui em Curitiba. E daí eles pegavam lá e faziam, né? Tem que ter frota de ônibus de tantos ônibus, tem que ser disponibilizado para tal região tantos ônibus, eles vão fazer tal rota e tal. E no meio ali, a gente está falando de ônibus, né? Falando de ônibus. No meio lá dos dispositivos, em um parágrafozinho qualquer, eles colocavam um aumento de remuneração para alguém. Então, você está falando de ônibus. Parágrafo 1º. A remuneração, a partir da entrada em vigor dessa lei, a remuneração dos servidores do município de Curitiba passa a ser o triplo. Olha que problema. Porque a hora que você está lendo lá, você está lendo ônibus, isso é uma coisa que passa batido. Isso vai contra o princípio da publicidade e também da clareza que tem que ter as normas jurídicas, né? Porque você está lá, você vai lendo uma lei sobre ônibus, às vezes você nem se interessa de ler tudo. Mas se você soubesse que ela diria respeito ao aumento do valor do dinheiro dos servidores públicos, talvez você fosse ler para descobrir aumenta quanto, por que aumenta, tá? Por isso que a Constituição, em diversos dispositivos que tratam sobre alteração de remuneração, estabelece que isso tem que ser feito por meio de lei específica, sob pena de ser considerado inconstitucional, tá? O dispositivo. Então é isso, pessoal. Agradeço muito a todos vocês. Beijinhos, tchau, tchau.